Fala galera da Rubro News, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal, um vídeo para falar sobre o mercado da bola, a atualização do Clube de Regatas do Flamengo de entrada e saída de atletas, tem novidade em relação ao Ilharão, tem novidade também em relação a Ferreirinha. Outra situação também é que o Diogo Dantas, jornalista do Globo.com, falou sobre Rodinei. Essas e outras agora na Rubro News Futebol Clube. Vem comigo, mas antes disso, eu peço para você que está chegando aqui na live, se inscreva no canal, acione o sino de notificação, deixe o like, é muito importante para o nosso crescimento. Você está aqui agora com a gente, o vídeo, a live ao vivo, nos conteúdos da Rubro News, não deixou o like, deixe o seu like. Você não é inscrito, botão vermelho é de graça, não custa nada, e você é muito importante e bem-vindo no canal, então se inscreva. Acione o sino de notificação. Repito, é muito importante para a Rubro News ter você com a gente aqui. Então é isso. Se inscreva, acione o sino de notificação, deixe o like para o YouTube cada vez mais indicar os nossos conteúdos. E peço para você, se você gosta dos conteúdos do Julião, pega esse link aqui e compartilha todos os nossos conteúdos nas suas redes sociais. Grupos de WhatsApp, Telegram, Twitter, Facebook, YouTube. Vá lá, compartilhe as nossas lives, vídeos e todos os conteúdos da Rubro News Futebol Clube. Vamos começar a falar então sobre o mercado da bola. Vamos falar primeiro sobre os jogadores que podem vir a sair. O Flamengo atualizou mais um atleta que não vai fazer esforço, ou então o Flamengo não vai, podemos dizer assim, forçar uma manutenção no elenco. Trata-se do zagueiro Gustavo Henrique. A gente está sempre trazendo para vocês aqui, sempre com exclusividade, jogadores que o Flamengo não iria fazer tanto esforço para manter no plantel. Foi assim com o Isla, informação nossa, exclusiva. Hoje o Isla, inclusive, se apresentou à Universidade Católica do Chile. Falamos sobre o Rodinei, e eu respeito muito a informação de outros profissionais. Lá atrás, quando o Rodinei estava com o seu contrato próximo de renovação, um pedido do Paulo Souza, hoje que não é mais treinador do Flamengo, o Flamengo de fato negociou o Isla, porém, o Rodinei é o único lateral disponível quando o Mateuzinho não tiver à disposição. Inclusive, o Rodinei pode também pintar como titular amanhã, hein? Pode ser também que o Rodinei ganhe a vaga do Mateuzinho, ele entrou bem contra o Atlético Mineiro, é sempre assim, né? Joga o Rodinei, você pede o Isla, você pede o Rodinei. Joga o Mateuzinho, você pede o Rodinei. Joga o Rodinei, pede o Mateuzinho. Certo que o Flamengo não tem um lateral direito confiável defensivamente. Ofensivamente, o Mateuzinho ainda consegue atuar. E o Mateuzinho está se tornando um lateral copeiro, hein? Só vai bem dentro de casa e olhe lá, porque contra o Fortaleza também foi mal. Tomou um vareio. Enfim, voltando ao assunto, então, respeito muito o Diogo Dantas, que informou que o Rodinei deve ter novamente em pauta uma renovação contratual. Gente, pelo amor de Deus, toda vez que o Rodinei faz um joguinho, a lá Foquinha, vai lá, faz uma graça, dá uma assistência, os caras querem renovar com o Rodinei, já deu, Flamengo, já deu. O Rodinei, inclusive, despertou o interesse do Grêmio aí. O vice-presidente confirmou a nossa informação, o Denis Abraão, que realmente, de fato, procurou o Rodinei. Pô, o staff do jogador e o Flamengo falaram que queriam 2 a 3 milhões de euros. O contrato do cara vai se encerrar agora, dia 30 de junho, praticamente, porque no final do ano, que ele tem vínculo com o Flamengo até o final do ano, 30 de junho ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e em 2023 defender esse clube sem que o Flamengo ganhe nada. Não é possível que o Flamengo queira renovar com ele. Ah, vai renovar porque ele foi avaliado que tem que ser renovado. Não, tem que falar a verdade, vai renovar porque está com dificuldade e não quer abrir o bolso para poder contratar um outro lateral. Né? Porque sabe que para contratar o Montiel vai ter que ter um desempenho interessante financeiramente, porque o Sevilla não quer emprestar o jogador. Então aí estão com esse negócio que agora querem renovar com o Rodinei, pelo amor de Deus, hein? A gente vai chegar lá no Rodinei. Então, vamos falar sobre zagueiro, né? Eu falei do Gustavo Henrique, assim como o próprio Rodinei, como o próprio Isla, o Vitinho, que também, mesmo com a lesão do Bruno Henrique, e antes da lesão ele estava bem encaminhado uma renovação também. Com a lesão, parecia que o Flamengo iria renovar para tentar galgar um dinheiro para quando for vendido. O Vitinho também está em stand-by essa renovação contratual. Também é o mesmo caso do Rodinei. Tem contrato até o final do ano e pode assinar um pré-contrato com uma outra equipe. Mas o Gustavo Henrique, que o Flamengo fez a aquisição em 2020, ele também, assim como o Rodinei, como o Vitinho, como a gente falou, é um jogador que o Flamengo não vai se opor em manter no plantel. Um jogador considerado caro, ficou muito tempo afastado por lesão também, é avaliado até internamente
nem como um mau zagueiro. O próprio Dorival conhece ele em épocas de Santos, porém, dá para entender, né? Porque o Flamengo quer se desfazer do Gustavo Henrique. Ele tem um salário elevado e quase não vem atuando, né? O Flamengo tem o Rodrigo Caio. Quando o Rodrigo Caio não joga, de repente o Pablo pode jogar pelo lado direito. E ainda tem o Fabrício Bruno, que também daqui a pouco está voltando da transição. Ele que ficou muito tempo lesionado. Então, quer dizer, o Flamengo tem um excesso de jogadores ali pelo lado direito que faz com que o Gustavo Henrique fique um pouco sucateado. E quando tem que jogar alguém pela esquerda, ou é o Davi Luiz, ou é o Pablo, e ainda tem o Léo Pereira, que é outro que a gente vai falar também das saídas. Então o Gustavo Henrique já foi autorizado, podemos dizer assim, com os seus agentes, o seu staff, a de repente se inserir ou se incluir em outra equipe. O Gustavo Henrique é um desses atletas, repito, que tem um salário alto, que é pouco aproveitado, com um contrato teoricamente longo, em que o Flamengo pensa assim em envolver algum troca ou até mesmo negociar o jogador em definitivo com alguma outra equipe. Então o Gustavo Henrique é outro atleta que deve sair do Clube de Regatas do Flamengo. E também, segundo o Diogo Dantas, o Rodinei pode renovar. Eu acho difícil. Léo Pereira. O Léo Pereira é um caso de se ser estudado, rapaz. O Léo Pereira recebeu duas propostas, uma do Leão do México e uma do Braga de Portugal. O do Leão do México foi entregue, inclusive, para a diretoria, essa proposta via empresário, via staff do jogador. O staff do jogador e o Flamengo toparam negociar com o Leão do México, mas o Léo Pereira não gostou. O Léo Pereira não quis ir para o Leão. Ele gostou mais da proposta do Braga. Já a proposta do Braga, o Flamengo não gostou. E continua o Léo Pereira no Clube de Regatas do Flamengo. Inclusive, ele quase entrou no último jogo contra o Atlético, porque o Pablo meteu aquele migué também, que sentiu uma dorzinha ali, porque estava tomando um vareio do Hulk. Aliás, Pablo, vamos jogar bola, hein? Tá parecendo uma geladeira. Todo duro, irmão. Já não jogou nada contra o Fortaleza, também meteu o migué, que sentiu lesão, tomou cartão amarelo, foi substituído no intervalo e depois foi jogar beach tennis na praia, né? Então, assim, jogando nada, tomou o terceiro cartão amarelo, não jogou contra o Bragantino, ficou à disposição contra o Inter, não jogou por opção do treinador, que preferiu o Davi Luiz, né? Então, que também estava suspenso contra o Bragantino. Então é o seguinte, vamos jogar bola, hein, Pablo? Tá jogando nada, hein? Ele e seu companheiro tá voando no Palmeiras. O Murilo, muito mais jovem, com 23 anos, tá fazendo uma baita zaga com o Gustavo Gomes. Tá jogando nada, hein, Pablo? Vamos abrir o olho. Alô, torcedor do Flamengo. Quero tua opinião aqui nos comentários. E aí, renova com o Rodinei ou não renova? Léo Pereira passou da hora de ser vendido. E o Gustavo Henrique, mais um atleta que o Flamengo deixa bem encaminhado para que o seu staff consiga para que o seu staff informe, né, o seu staff aloque ou inclua ele em outras equipes no futebol brasileiro. Quero a sua opinião. Quero a sua opinião. Gustavo Henrique merece também sair do Flamengo? Tem que sair. Rodinei, Léo Pereira. E o Pablo? Tá jogando bem? Tá merecendo ser titular? Porque é o seguinte, a gente bate muito no Davi Luiz. Eu sou um cara também que tô de saco cheio do Davi Luiz. Salário alto, pega a bola, quer ficar fazendo lançamento. Mas o certo é que o Pablo também, a gente também meio que se iludiu um pouco, porque o Davi Luiz não tava jogando nada. Mas o Pablo também, ó, tô chateado, hein, Pablo? Vamos jogar bola, hein, irmão? Tá jogando nada, hein? Tomou um vareio. Enfim, vamos aguardar. Então o certo é que o Gustavo Henrique é outro atleta que o Flamengo colocou na lista de negociáveis. Inclusive já orientou e já autorizou o seu staff e o próprio jogador a, caso apareça alguma outra equipe, a rumar novos ares. Então essa é a informação sobre as saídas do Clube de Regatas do Flamengo. Muita gente me perguntando sobre Daniel Alves. Daniel Alves, inclusive, fala que o Daniel Alves vai ser o cara que vai mudar e transformar o vestiário do Flamengo. Se isso acontecer, para tudo, esquece. Não é um cara que está preocupado com a Copa do Mundo que vai fazer o Flamengo mudar a metodologia e a mentalidade dentro do vestiário. É outro que vai vir para a panela, irmão. Não vai acrescentar. Tecnicamente é melhor que o Isla, é melhor que o Rodinei, mas é um cara, mais um cara com a idade elevada. Ele não serviu para o Barcelona. Tomou muitos gols nas costas lá na Espanha. Tomou vários vareios, né? Então eu acho que o Daniel Alves, sinceramente, não vai agregar no Flamengo, não. Tem essa informação de que vai mudar o vestiário, que o Rodolfo Landim, que é o Daniel Alves, esquece. Ainda mais nesse momento de turbulência. O Rodolfo Landim seria pouco inteligente, né? Ele até é inteligente, só não aparece muito, anda fazendo um monte de cagada, mas não seria maluco de contratar o Daniel Alves, falando que o Daniel Alves é a solução dos problemas do vestiário. Pelo amor de Deus. Aí se você contrata o Daniel Alves, aí não tem como você realmente buscar e galgar um Vidal, porque aí são dois veteranos, né? E aí, enfim, é minha opinião, tá? Você sobe muito a faixa etária. Daniel Alves, pelo que eu apurei, chance quase que zero dele vir pro Flamengo, mas a gente sabe como é que é o futebol. Enfim, o Montiel, um jogador, outra situação, em que o Flamengo
negocia, o Flamengo quer o jogador, é caro, não é barato, o Sevilha não quer emprestar, o Flamengo chegou a pleitear um empréstimo, o Sevilha negou, muita gente falando que o Flamengo negociou o empréstimo até o fim de 23 com obrigatoriedade de compra, eu não tenho essa informação, e repito para vocês, a minha obrigação é informar o que vem acontecendo, se o Flamengo vai fechar ou não, são outros 500, né? Aqui não existe o pai da informação, existe a informação que tem que ser apurada. Então o Montiel é um jogador que agrada, mas o Flamengo vai tentar usar mais esse mundo Rússia e Ucrânia nesse momento em que a FIFA libera essa sanção, essa possibilidade de negociação. Então o Montiel ainda é muito difícil, o Flamengo precisa se reforçar. Tem essa informação agora do Diogo Dantas que pensa em renovar o Rodinei. Para mim, se renovar com o Rodinei é porque não conseguiu ter êxito em contratar um jogador da posição. A realidade é essa. Não adianta contar a história pro torcedor, que o torcedor não é bobo. O torcedor não é idiota, tá? É isso. Enfim, sobre o Gustavo Henrique nós já falamos, Léo Pereira falamos, Rodinei, Montiel, vamos falar sobre o Ilharão. O Ilharão, a informação que eu tenho é que daqui a 3, 4 dias o Fenerbahçe quer resolver essa situação, quer logo se apresentar, acho que é dia 4 a apresentação de julho do Fenerbahçe, né? Quer logo ter um plantel pré-definido, pré-estabelecido, mesmo podendo contar com o jogador só a partir do dia de 14 ou 18 de julho. O Ilharão é um jogador que o Flamengo até tem tempo para negociar, porque está inscrito nas competições, tem contrato até dezembro de 23, mas o Flamengo vai fazer uma reformulação no setor. Vidal, negociações em curso, né? O André Cury ontem falou na ESPN de que, de fato, a responsabilidade está nas mãos do Flamengo. É simples, né? É uma guerra da carne. O Flamengo quer realmente asfixiar as possibilidades e deixar mais ou menos o que foi com Rafinha, Felipe Luiz e o próprio Davi Luiz aos 48 do segundo tempo para o Vidal não poder ter tantas opções assim. O Colo-Colo se manifestou que não tem desejo no Vidal. O Boca Juniors, sim, do Riquelme, tem desejo do Vidal, só que o André Cury falou que tudo depende do Flamengo. Por ele joga no Flamengo. Agora, o Flamengo já sabe o que pode pagar e até quando pode pagar. A informação que eu tenho é que o Flamengo já formalizou extraoficialmente uma proposta que pode pagar no máximo até 1.200.000 para o Vidal e um contrato até dezembro de 2023. O Vidal deve ter feito alguma contraproposta, o Flamengo não se manifesta, mas o jogador e o seu intermediário, né, o seu representante, o seu emissário, o André Cury, deu uma entrevista para a ESPN Brasil, para a ESPN, dizendo que a responsabilidade está muito mais com o Flamengo do que com o atleta. Vamos aguardar. Voltando no Ilharão, então o Fenerbahçe quer decidir isso até segunda e terça-feira, a possibilidade de fazer a aquisição do atleta. Falando sobre esse mundo Rússia e Ucrânia, eu falei hoje com o grande jornalista Luiz Pinto Coelho, ele me garantiu que o Wendel se apresentou ao Zenit e a intenção do jogador é ser mantido na Europa, ou no próprio Zenit, né? Ele já se apresentou. É diferente do Yuri Alberto, que está encaminhando a sua contratação para o Corinthians, né? O jogador que custou 25 milhões de euros ao Zenit, junto ao Internacional, deve estar indo para o maior rival do Inter fora do Rio Grande do Sul, né? O maior rival do Inter depois do Grêmio é o Corinthians, ele vai estar sendo emprestado para o Corinthians. E o Wendel, que também joga no Zenit, ex-Fluminense, em Sporting em Lisboa, ele deve permanecer na Europa. A tendência é que ele seja emprestado por um gigante europeu. O Manchester United, com a saída do Pogba para o Juventus, é uma das possibilidades, e o Arsenal também é outro clube que está de olho no Wendel, volante ex-Fluminense, que é um grande jogador. O Flamengo, se conseguisse realmente, o empréstimo dele seria muito bom. É um jogador volante, faz o box-to-box, jovem, né? Bom jogador, seria para mim a melhor opção, mas é um jogador que fica meio que impossível as negociações. Sobre Malcom, a novidade. Malcom, também conversei com o Espinto Coelho, chance zero, o Malcom já se apresentou e vai ficar no Zenit. Então é um jogador de lado, que o Flamengo detectou que precisa se reforçar. O Flamengo desistiu do Ferreirinha, desistiu de fazer uma aquisição do Ferreirinha. O Ferreirinha só sai do Grêmio por 8 milhões de euros, e esse valor o Flamengo não paga. O Flamengo pensou até em pleitear um investimento menor, ou até mesmo um empréstimo de uma temporada. O Grêmio não topou. O Ferreirinha vem com umas lesões crônicas, né? Isso também afastou um pouco a ideia e a possibilidade do Flamengo avançar no Ferreira, né? Mas é certo e que o Flamengo vai contratar um jogador de lado. Soteldo, até o momento, falei com o Álvaro Santibanhas, jornalista que cobre o mercado sul-americano, não tem nada. O Soteldo não foi procurado e também o Flamengo não procurou. Só que realmente, de fato, vive um momento péssimo no Tigres,
muitas indisciplinas e até o momento o único jogador do Tigres que vai sair nessa janela é o atacante paraguaio Carlos Gonçalves, que está acertando a sua ida para o Toluca, também do México. Então, por enquanto o Soteldo fica no Tigres, o Malcom deve permanecer no Zenit, também era um bom nome, né? Eu acho que o Malcom era um ótimo nome, ex-Corinthians, Bordeaux, Barcelona, campeão olímpico com a seleção brasileira, hoje também joga no Zenit. A tendência é que ele continue no futebol russo, mesmo com essa sanção da FIFA autorizando e liberando alguns atletas para poder voltar ao futebol brasileiro, enfim, ao sul-americano, até mesmo na Europa, tanto que o Yuri Alberto vai ser contratado junto ao Corinthians. Então vamos aguardar. O Wendel e Malcom, dois jogadores interessantes do Zenit, parece que a princípio ou fica na Europa ou vai ser mantido no futebol russo. Vamos aguardar se muda o cenário. Então é isso, o Flamengo desistiu do Ferreirinha, não tem o Soteldo. Quem será que o Flamengo vai conseguir contratar nessa janela para lado de campo? Sobre o Enzo Fernandes, contratado pelo Benfica, 10 milhões de euros, com 8 milhões em variáveis. O Flamengo também não terá condições de fazer a contratação. Mas isso mostra para o Flamengo, para o torcedor, que o Flamengo fez uma proposta para o Enzo Fernandes alta. Significa que o Flamengo tem condições de fazer um investimento, ou no Montiel, ou qualquer outro jogador, né? Então o Flamengo realmente ainda vai ao mercado, precisa se reforçar. Já falamos sobre o Vidal aqui também, então tá stand-by, é tipo aquele namoro à distância. Você sabe que existe um romance, tem um relacionamento, mas estão longe. Então o Flamengo olha daqui, o Vidal olha de lá. O certo é que o Flamengo só vai se posicionar quando o Vidal rescindir o seu contrato com a Internacional. Ele tem contrato até 30 de junho de 23, mas no meio do ano agora, 30 de junho de 22, tem uma cláusula que permite que ambos façam uma rescisão amigável. Com isso, a Internacional iria economizar em torno de 5 milhões de euros livres de impostos. Então a Inter também tem interesse em rescindir com o Vidal, que tem um salário altíssimo, um dos maiores da equipe, e ele não deve ser aproveitado nessa temporada. Outra situação também sobre o Andreas. O treinador do Manchester diz que não vai contar com ele. O Flamengo tem essa informação do Jonas Stelman que o Flamengo pensa em fazer a proposta de 7 milhões, pensa ou fez, perdão, uma proposta de 7 milhões de euros por 70%. Lá atrás, o Manchester tinha acertado com o Flamengo, junto com Marcos Braz e Bruno Spindel, 10,5 milhões de euros parcelados até 2025, dezembro de 2025, por 75% do passe. As coisas foram acontecendo, o Flamengo não honrou. Na época, todo mundo achou um negócio horroroso, até porque ele era reserva do João Gomes, jogava o João Gomes e o Ilharão. Ele teve aquela situação com o jogo contra o Madureira, que ele foi vaiado, que ele sentiu muito, tomou cartão amarelo, falhou no jogo contra o Vasco, perdendo a bola, o Vasco fez o gol. Agora também contra o RB Bragantino, desviou a bola na cabeça, foi no gol do Alan Cândido. Ou seja, sofreu pênalti nesse jogo, mas o VAR viu que ele estava impedido. Mas, de fato, os últimos jogos dele têm sido positivos. Fez um gol na vitória do Flamengo contra o Fluminense, fez um gol na derrota contra o Inter, tem jogado bem nos últimos jogos, e o Flamengo ainda não decidiu se quer ou não o jogador. A indecisão é por incompetência, não é esquema, não é uma estratégia dessa diretoria. O Marcos Braz e o Bruno Spindel poderiam ter esperado mais. Foram na Europa para quê? Ficaram 13, 14 dias lá tomando champanhe francês, comendo pastelzinho de Belém. E não fizeram nada, não fecharam com ninguém, nem com o Thiago Mendes, nem na época com o Cebolinha e também muito menos com outros jogadores. Então, o Cebolinha hoje joga no Flamengo, mas foi na segunda tentativa. Na primeira tentativa, outra exclusiva nossa, eles tomaram uma negativa, né? Tanto do seu empresário, quanto também o Márcio Cruz, o Juliano Bertolucci, que é intermediário e tem um ótimo relacionamento com o Benfica e Flamengo, não se acertaram e o Benfica, o Cebolinha continuou lá nesse período. Hoje, de fato, é jogador do Flamengo, já botou a camisa, já se apresentou, falta só se apresentar oficialmente para a torcida lá no Ninho do Urubu, né? Sempre tem aquela coletiva, ainda não teve na apresentação oficial do atleta. Então, o Flamengo procura o jogador de lado, já desistiu do Ferreirinha, ainda não tem contatos com o Soteldo, e o Malcom, que era um jogador que tinha uma possibilidade, o Flamengo não deve conseguir contar com o Malcom, que deve manter o seu vínculo intacto com o Zenit. Sobre o volante, falamos sobre Vidal, Andreas, a possibilidade do Wendel, falamos sobre Daniel Alves, Montiel, Rodinei, Léo Pereira e Gustavo Henrique, que também é uma informação importante, é outro zagueiro que também está disponível, o Flamengo coloca no mercado para negociar, própria desistência do Ferreirinha. Quem será que o Flamengo vai contratar desse mundo Rússia e Ucrânia? Né? A informação que eu recebi é que o Flamengo vai olhar na oportunidade de mercado. Para a posição do Bruno Henrique, lesionado, inclusive vai operar domingo, ia operar hoje, vai operar domingo, dia 26, o Flamengo vai se reforçar a pedido do Dorival. Tá? Mas o Flamengo não vai pensar em fazer uma aquisição, um investimento a longo prazo. Para essa posição, o Flamengo pensa em fazer aquela tal oportunidade de mercado, contratação de oportunidade de mercado. Então esse jogador deve vir da Rússia ou da Ucrânia.
até porque está mais facilitado a aquisição desse atleta. Muita gente falou do Claudinho, o Claudinho nem é a posição do Bruno Henrique. O Claudinho é mais um meio atacante, mais uma função que joga ao lado do Arrascaeta, ou na posição do Arrascaeta, é craque. Esse aí tem mais ainda mercado na Europa, acho muito difícil vir para o futebol brasileiro, não houve nenhum tipo de contato do Flamengo, né? Eu vou sugerir um nome, acho que o Flamengo poderia ir no Paulinho, ex-Vasco da Gama, tem contrato com o Bayer Leverkusen, o Bayer Leverkusen já deixou claro que não vai renovar o seu contrato, pelo menos a princípio. Ele mesmo falou isso numa entrevista num passado não tão longo assim, distante assim. Ele falou na entrevista no Bem Amigos, no canal da Globosat, o Sport TV, de que tem contrato com o Leverkusen, não vai renovar, deve sair, e que não vê problema nenhum de ficar ou na Europa ou voltar ao futebol brasileiro. Ele que foi atleta formado no Clube de Regatas Vasco da Gama e que é campeão ali, eu acho que o Paulinho, jogadoraço, tem 21 anos. Esse cairia como uma luva no Flamengo. Joga na direita, joga na esquerda, joga como meio atacante, um segundo atacante, é um cara com muita versatilidade, muito jovem, tem potencial. Acho que o Paulinho no Flamengo é melhor nome, melhor do que o Malcom, melhor do que o Ferreirinha, melhor do que o Soteldo. Acho um puta nome. E aí seria um investimento que o Flamengo teria que fazer a aquisição. O Flamengo pensa na oportunidade de mercado. O que é oportunidade de mercado? Empréstimo de 1 ano com opção de compra para ver se o atleta vai conseguir performar. Vamos aguardar. Eu estou falando a minha opção, a minha ideia. É um gosto meu. E se fosse para se reforçar, eu iria no Paulinho do Bayer Leverkusen, que está com seu contrato já se encerrando com a equipe alemã. Então não tem nada de Malcom. O Ferreirinha, o Flamengo desistiu. Por enquanto nada de Soteldo, mas o Flamengo precisa de um jogador de lado e está atento ao mercado e possivelmente será desse mercado Rússia e Ucrânia. Alguns jogadores de lá já vieram para cá, o próprio Pablo, o Ayrton Lucas, o Murilo do Palmeiras, Alan Patrick, agora o Yuri Alberto no Corinthians, muitos jogadores vindo novamente para reforçar as equipes brasileiras. Então é isso, um mix de informação em que live fantástica. Peço para você, se inscreva no canal, acione o sino de notificação, deixe o like, é muito importante para o nosso crescimento. Eu vou falar agora também da BR4Bet, a melhor casa de apostas do Brasil. Clique aqui no link da descrição, no chat fixado e nos comentários fixados. Clique no link da descrição, se cadastre na BR4Bet. É a melhor casa de apostas do Brasil e a gente vai estar dobrando no seu primeiro depósito o bônus até R$300. Você faz o cadastro, clica aqui, fez o cadastro no primeiro depósito, a gente vai estar dobrando, te dando 100% de bônus no primeiro depósito até R$300. Depois estou 100, ganha 100, depois estou 200, ganha 200, depois estou 300, ganha R$300. Então clique aqui e faça o cadastro na melhor casa esportiva do Brasil, casa de apostas esportivas do Brasil, BR4Bet. Amanhã tem Flamengo e América Mineiro e minha dica é a vitória do Flamengo com o Arrascaeta balançando as redes. Então clica aqui, não perca tempo não, melhor casa de apostas do Brasil. Você viu aqui a tarjeta o tempo inteiro na live. BR4Bet é a melhor casa de apostas do Brasil. Eu me despeço desse vídeo, dessa live, desse conteúdo, pedindo novamente para você se inscreva, dê essa moral. Vamos fazer o projeto do Julião chegar a 100 mil inscritos até o final do ano. Conto com você, conto com a sua ajuda. Deixa o like e saudações.